Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, eu vou ler a palavra em Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, a partir do verso 28, até o verso 45, a parte A. É a história da transfiguração. Lucas 9, 28 diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se primidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que estavam com ele. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito. A ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito atinge ou atira por terra, convulsiona até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco que vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem do quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto. Até aqui. Irmãos amados, esse texto apresenta-nos 3 quadros, 3 telas, 3 realidades. Encontramos aqui o que nós chamaríamos da espiritualidade do monte. Também aquilo que diríamos a espiritualidade do vale. E, finalmente, a espiritualidade de Jesus. Encontramos aqui a experiência de Pedro, Tiago e João, que sobem o monte da transfiguração com Jesus. Ali Jesus ora e eles dormem. O que dá prazer em Jesus dá cansaço neles. E não obstante verem sinais extraordinários e milagres esplêndidos, eles estão agarrados no sono. Então eu gostaria de caracterizar a espiritualidade de Pedro, Tiago e João como a espiritualidade do êxtase sem entendimento. Porque eles estão vendo milagres, mas estão desprovidos de compreensão espiritual. Os 9 que ficaram no sopé do monte, rodeados por uma multidão aflita, porque no meio da multidão tem um pai, cujo filho único está endemoniado, não encontrando resposta nos discípulos de Jesus. Nós vamos caracterizar esses discípulos que ficaram no sopé do monte como a espiritualidade do vale, da discussão sem poder. Porque o texto nos informa, no texto de Marcos, paralelo deste, que os escribas, os doutores da época, estão discutindo com os discípulos, e em vez de estarem fazendo a obra,
estão discutindo a obra e desprovidos de poder. Então vamos chamar essa espiritualidade da espiritualidade do vale, da discussão sem poder. E vamos ao final observar o exemplo de Jesus, a espiritualidade de Jesus, caracterizada por oração, por obediência e por poder. Vejamos essas três faces da espiritualidade, portanto. Por que Jesus sobe esse monte com o propósito de orar? Por que Jesus dá esse antepasto do céu? Porque uma semana antes, lá no extremo norte de Israel, lá em Cesareia de Filipe, lá nas fraldas do Monte Hermon, pela primeira vez, Jesus diz para os seus discípulos, depois de afirmar que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, que era necessário que ele subisse para Jerusalém, para ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes, para ser crucificado, para ressuscitar no terceiro dia. E quando Jesus fala isso, o próprio Pedro, que havia dito, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, chama Jesus à parte e passa a reprovar Jesus. Tem piedade de ti, isso não pode te acontecer. Larga a mão desses pensamentos soturnos e doentios. Não pense em cruz. E Jesus se volta para ele e diz, arreda, Satanás. És para mim causa de tropeço. Não cogitas das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. É claro que Jesus não está chamando Pedro de Satanás. E é claro também que Jesus não está mandando Pedro arredar. E Jesus está mandando Satanás arredar. Pedro fica. Pedro é discípulo. Em Pedro, Jesus vai continuar investindo. E aí que entra esse texto. Uma semana depois, Jesus sobe um alto monte. Nós não sabemos se é o Tabor, nós não sabemos se é outro monte. O fato é que Jesus subiu um monte com o propósito de orar. E leva consigo Pedro, Tiago e João. E aqui diz o texto que Jesus sobe com um propósito. O propósito de orar. E enquanto Jesus ora no topo desse monte, diz a Bíblia que o seu rosto se transfigura, a ponto de brilhar como o sol. As suas vestes resplandecem de brancura, e Marcos diz que nenhum lavandeiro da terra podia tornar vestes tão alvas. E diz a Escritura que enquanto Jesus está sendo transfigurado, aparecem em glória, conversando com Jesus, Moisés e Elias, os representantes da lei e dos profetas, conversando sobre a sua partida. Versículo 31. E a palavra partida no grego é êxodos. Em outras palavras, assim como o êxodo foi o momento histórico da libertação dos filhos de Israel de uma amarga e demorada escravidão, a nossa libertação ocorreu na cruz do Calvário. Ali foi o nosso êxodo. Porém, esses discípulos que sobem com Jesus, Pedro, Tiago e João, não oram, dormem. O que dá prazer em Jesus, dá cansaço neles. E ali no topo dessa montanha, eles veem 4 milagres insólitos, extraordinários. Primeiro milagre, Jesus é transfigurado na presença deles. O rosto de Jesus brilha como o sol. As vestes de Jesus brilham como a luz. Segundo milagre, Moisés e Elias aparecem em glória, conversando com Jesus sobre a sua partida. Terceiro milagre, uma nuvem luminosa os envelopa, e eles são tragados, envolvidos por aquela nuvem luminosa. Quarto milagre, de dentro da nuvem surge uma voz divina dizendo, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Mas esses discípulos, apesar de estarem vendo milagres insólitos, extraordinários, estão desprovidos de entendimento. Então nós vamos chamar a espiritualidade de Pedro, Tiago e João
com a espiritualidade do êxtase, sem entendimento. Nós temos uma concepção muito comum na igreja evangélica brasileira, de uma forma geral, que se nós víssemos mais milagres, nós quereríamos mais. Isso não é uma verdade bíblica. A fé não vem pelo milagre, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Está aqui representado nesse monte 3 gerações: a geração de Moisés, a geração de Elias e a geração dos apóstolos. Leia sua Bíblia e leia a história e você verá que essas foram as 3 gerações que mais viram milagres na história da humanidade. Ao mesmo tempo, essas são as 3 gerações mais incrédulas da história da humanidade. Aqueles 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, diz a Bíblia, eram 600 mil homens de pé e de guerra, fora mulheres, crianças. Toda aquela geração, exceto 2 pessoas, Josué e Caleb, morreram no deserto. E a Bíblia diz em Hebreus que morreram por causa da incredulidade. Viram milagres, mas pereceram. A geração de Elias, vem o profetismo dos milagres, com Elias e Eliseu. E a nação está mergulhada na apostasia. Idem no período dos discípulos. Então nós chamamos essa espiritualidade dos discípulos da espiritualidade do êxtase, sem entendimento. E o que esses discípulos, Pedro, Tiago e João, não conseguem compreender? Primeiro, eles não conseguem compreender a centralidade da pessoa de Jesus. Diz a Bíblia que quando Jesus é transfigurado diante deles, o Pedro, que era um homem que tinha que falar, ainda que não estivesse entendendo o que estava falando. Você conhece gente assim? Que precisa falar. Então, o Pedro tem que falar. E quando ele vê Moisés e Elias em glória conversando com Jesus, diz: mestre, bom estarmos aqui, esse lugar é fenomenal, é fantástico, aqui é céu na terra, aqui é Shekinah, aqui é glória. Então nós vamos fazer o seguinte, ele toma a iniciativa, nós vamos fazer 3 tendas, uma será tua, outra vai ser de Moisés, outra de Elias. Diz o texto que ele não sabia o que estava falando. E não sabia o que estava falando, porque estava falando uma bobagem. Que bobagem? Ele está comparando e equiparando Jesus a Moisés, o representante da lei, e a Elias, o representante dos profetas. Mas Jesus não é apenas um grande homem, Jesus é o próprio Deus entre os homens. Ele é único, ele é singular, ele é incomparável, ele é o próprio Deus feito carne. É curioso que esses homens estão vendo milagres, mas estão desprovidos de discernimento espiritual. Nós estamos vivendo uma geração, irmãos, que corre atrás de milagres, até de milagres inexistentes. Nós estamos vivendo uma geração que pessoas fabricam milagres, maqueiam milagres, divulgam milagres que nunca aconteceram. Mas eu preciso lhe dizer que, embora Deus faça milagres, e nós cremos em milagres, e nós já experimentamos milagres, mas o milagre não é a essência do Evangelho de Cristo Jesus. É possível que as pessoas experimentem milagres e se percam eternamente. Mas notem, em segundo lugar, que esses discípulos estão vendo milagres, mas não apenas não discernem a centralidade da pessoa de Jesus, mas não discernem a centralidade da missão de Jesus. Porque quando Jesus desce desse monte e cura aquele menino endemoniado, diz o texto que todos se maravilhavam do quanto Jesus fazia. E então o verso 44
nos introduz uma fala que parece estar fora do contexto. Diante da admiração da multidão, inclusive dos discípulos, Jesus diz assim: fixai nos vossos ouvintes as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. O que Jesus está fazendo aqui? Irmãos amados, como lá no passado, ainda hoje é assim. Quantas igrejas hoje se reúnem ou têm toda a sua atividade com propaganda de milagres? E o evangelho foi reduzido a milagres. Cultos inteiros, longos, só trata de milagres. Como se o milagre fosse a essência do evangelho. E quando Jesus veio e fez milagres, os fez com um propósito, com uma finalidade: de demonstrar que ele é o Messias. Mas que a sua, a minha, a nossa salvação não passa pelos milagres que Jesus operou. A sua, a minha, a nossa salvação passa pelo sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário em nosso lugar. Por isso diz o texto, que diante, versículo 43, e todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus, como todos se maravilhassem do quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos. O que Jesus está fazendo aqui? Quando Jesus cura o menino endemoniado, devolve ao seu pai, há uma admiração, há um aplauso, há um reconhecimento do poder de Jesus. Estão empolgados com Jesus. Que maravilha, que milagre extraordinário, que coisa linda que ele fez, o menino está liberto. Aí Jesus deixa a multidão, se volta aos discípulos e diz: olha, preste atenção nisso, fixe os ouvidos no que eu vou falar. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Sabe o que ele está dizendo? Não pensem vocês que eu desci do céu apenas para fazer milagres. Não pensem vocês que eu desci do céu com a missão precípua de curar enfermos. Eu curo enfermos, eu liberto os cativos para provar uma coisa: eu sou o Salvador, eu sou o Redentor. Eu vim não apenas para resolver os seus problemas do aqui e do agora, eu vim não apenas para resolver os seus problemas terrenos, materiais e temporais, eu vim para morrer na cruz em favor de vocês, para dar a vocês a vida eterna. Essa é a minha missão. Então Jesus diz no verso 44 assim: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Em outras palavras, eu vim para morrer. Não se empolgue, porque a única solução para a sua vida, a única resposta para a sua vida, o único caminho de salvação para você é compreender que eu vim para morrer e morrer pelos seus pecados, para dar a você a vida eterna. Irmãos, uma pessoa poderia experimentar todos os milagres de Deus nessa vida: cura, libertação de vícios, rompimento de cadeias existenciais, sucesso em todas as áreas da vida, seja na área da saúde, seja na área financeira, e ainda assim perecer eternamente. Por isso a grande obra que Jesus veio fazer neste mundo foi morrer pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. Você pode ser a pessoa mais culta de Cuiabá, você pode ser a pessoa mais rica de Cuiabá, você pode ser a pessoa mais famosa de Cuiabá, você pode ser a pessoa mais influente na sociedade de Cuiabá, e ainda assim perecer eternamente. Só Jesus, e só Jesus pode nos salvar e nos dar vida eterna. E Jesus está dando uma ordem para os seus discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Em outras palavras, eu vim para morrer, eu vim para ir para a cruz, e é para a cruz que eu estou caminhando, porque é lá na cruz que eu vou salvar vocês, é lá na cruz que eu vou redimir vocês, é lá na cruz que eu vou dar a vocês a vida eterna. Agora veja o verso 45. Eles, porém, não entendiam isto. Sem discernimento espiritual.
Então essa é a espiritualidade do monte, do êxtase sem entendimento. Eles estão vendo milagres, eles estão vendo coisas espetaculares, mas a mente deles, a compreensão deles está obtusa, confusa, sem discernimento espiritual. Mas aí, nós vamos descer do monte agora, e nós vamos olhar o segundo grupo, os 9 que ficaram no sopé do monte. E diz a Bíblia que lá no sopé do monte tem uma multidão. E diz a Bíblia que no meio dessa multidão surge um pai aflito com um problema pontual. Seu filho único está endemoniado. E a Bíblia diz que esse espírito maligno que atormenta esse garoto, joga-o ora no fogo, ora na água, ora na terra, e ele se queima, e ele quase se afoga, e ele se machuca todo. E quando os discípulos de Jesus chegam nesse local, certamente aquele pai deve ter dado um suspiro de esperança e de alívio. Os homens de Deus chegaram, vai ter solução para o meu problema. E diz a Bíblia que esse pai apresenta esse menino aos discípulos de Jesus, e eles não puderam libertar aquele menino endemoniado. E os evangelistas que relatam esse episódio, normalmente Marcos, nos informa que os discípulos não puderam, porque estavam agarrados numa discussão com os escribas, os inimigos da obra. Então preste atenção nessa frase. Deus não nos chamou para discutir com os inimigos da obra. Deus nos chamou para fazer a obra. Não podemos nos distrair. E porque eles estavam discutindo a obra, em vez de se prepararem para a obra e fazer a obra, eles estavam desprovidos de poder. Porque mais tarde, quando Jesus desce do monte e encontra essa multidão desesperada com um problema pontual sem ser resolvido, o pai se queixou com Jesus: eu apresentei o meu filho aos teus discípulos, mas eles não puderam, estavam desprovidos de poder. E Jesus tem que soltar um gemido de dor: ó geração incrédula e perversa, até quando eu vos suportarei? Então eu vou chamar essa espiritualidade aqui, não do êxtase, sem entendimento, do Pedro, Tiago e João no alto do monte. Eu vou chamar essa espiritualidade aqui da discussão sem poder. Irmãos, Deus não nos chamou para discutir a obra, Deus nos chamou para fazer a obra. Tem muita gente que só discute a obra, são teóricos da obra, são filósofos da obra, são aqueles que abrem correntes de pensamento, mas Deus não nos chamou para discutir, Deus nos chamou para fazer. E os discípulos estão discutindo, em vez de estarem trabalhando. E enquanto os discípulos discutem, o diabo age. Enquanto os discípulos perdem tempo com os inimigos da obra, o diabo está atormentando uma vida para destruí-la. Então preste atenção nisso. Não permita que o inimigo tire você do seu foco. Tem muitas coisas que nos distraem, e às vezes coisas boas. Nós não poderíamos afirmar que uma boa discussão teológica não seja uma coisa boa. Tem hora que a igreja precisa discutir mesmo teologia para acertar o caminho. Mas Deus não nos chamou para discutir a obra, Deus nos chamou para fazer a obra. Nós não somos teóricos da obra, nós somos trabalhadores da obra. Porque enquanto os discípulos de Jesus discutem, o diabo age. E age com um senso de crueldade. Porque a Bíblia diz que esse filho é filho único. Agora notem. Quando se foi perguntado, desde quando esse menino está assim? Qual foi a resposta? A resposta foi: esse menino está assim desde a sua infância. E a palavra infância no grego lá é brefos.
E brefos descreve desde a vida intrauterina até a primeira infância. Sabe o que significa isso, irmãos? A mãe desse menino teve uma gravidez complicada.